De volta agora com a terceira parte mais importante do dia de hoje, dessa sextada extraordinária, tá? Daqui a pouquinho, depois do Zap, nós teremos uma história de vida, uma história bem sucedida. As rimas hoje me perseguem sem eu ter vontade de rimar. Mas nosso Zap da participação, obrigado muito a vocês pelo feedback na entrevista anterior da doutora Vanessa Leal com a doutora Camila Sotero, o Paulo que não mente e o Cristiano Ferrari, que será o próximo convidado, elogiaram bastante, falaram dos feedbacks. E o Paulo confidenciou que o Carvalheira, numa determinada hora, quase invade os estúdios quando falou de um tema que ele ama. Bom, voltando aqui, 982244621. Continua mandando agora, se você quer empreender. Garrafa solta a vinheta. História de sucesso. Esse quadro é especial porque é surpreendente a história desse rapaz, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo recentemente, por meio do nosso ilustre amigo com quem brincamos, mas hoje apenas brindamos, Marcelo Carvalheira, que será o condutor dessa entrevista, juntamente com o doutor Paulo Moura. Continua conosco aqui nos estúdios doutora Vanessa Leal, que em breve, se Deus quiser, também terá um programa nesse contexto da área dela, tá bom? Marcelo Carvalheira, assuma que literalmente o Ferrari, aliás, a máquina Ferrari é sua. Ui! Cristiano, tudo bom, Cristiano? Você? Boa tarde. Boa tarde, amigos e ouvintes da Nova FM. Boa tarde, meu amigo Marcelo Carvalheira, doutor Paulo, doutora Camila. Doutor Paulo Vanessa. Doutor Paulo Moura Brutos, meu amigo Garrafinha e o meu nobre amigo Luiz Barbosa. Valeu, Cris. O Cristiano Ferrari. Tantas histórias, tantos caminhos. Pois é, rapaz. Tanta coisa para contar. Pois e é. essa novidade, eu quero saber da sua história, da sua trajetória, como você veio e se dedicou a um empreendedor, a uma pessoa empresário, que eu já sei que você há muito tempo você lidava com bandas, né? Era no mundo artístico. Sim. E você de repente muda e começa a fazer empreendedorismo e fazendo uma história realmente de sucesso. Saiu da música pro automobilismo, né? Pois é, exatamente. Mas na realidade é o seguinte, foi ao contrário, né? Na realidade, a minha vida é uma vida igual a qualquer outro vivente, né? É uma vida de um camarada que tinha um sonho e correu em busca do seu sonho, né? Graças a Deus, eu fui beneficiado porque eu consegui, né? Eu consegui realizar esse meu sonho, me sinto realizado. E assim, desde criança, eu tinha esse sonho, era um sonho de criança, né? Tudo começou... Um gancho aí, Cristiano, de criança. Como é a sua família original? Como está a família hoje? Conta um pouquinho pra gente, dá uma envolvida nessa... Pois é. Que o Marcelo... mas eu vou começar por aí mesmo. Vai lá. Na realidade, eu não venho de família rica, né? Minha família vivia bem, né? Graças a Deus, me deu uma boa educação, fui muito bem educado pelos meus pais, graças a Deus ainda eles são vivos, né? Tenho 2 irmãos, hoje sou casado, tenho uma filha. E assim, isso começou bem lá atrás, né? Desde criança eu gostava muito de desenhar. Eu não fui muito bem aplicado no colégio. Mas né? era um autodidata. Mas eu gostava de fazer meus projetos e tinha na cabeça que um dia eu ia conseguir fazer meu próprio veículo. Era isso que eu tinha desde criança. Então eu corri atrás desse sonho, né? Eu vim de oficina, meu pai era mecânico, aí eu vivia dentro de oficina, né? E desde criança... vendo aqueles carros ali, isso me estimulou muito, né? E muito cedo eu tive meu primeiro carro antes de ter uma bicicleta, né? Não andava de bicicleta, não andava de moto, mas aí já tive meu primeiro carro. E depois desse carro aí, eu só fiz crescer. Aí consegui montar uma autopeças, depois da minha autopeças eu tive uma agência de veículos, e foi aí que depois aí eu terminei vindo parar no mundo artístico, né? No mundo artístico foi onde eu consegui uma vida mais confortável, né? E quando eu estava no mundo artístico,
foi quando minha esposa começou a me cutucar. Foi ela que me fez voltar no tempo, né? E buscar esse sonho. Eu sempre desenhei, eu mandava desde criança. Eu tenho um projeto que eu mandava para a Fiat. E a Fiat me mandava cartas. Eu tenho até hoje cartas guardadas que a Fiat mandava, Chevrolet, Volkswagen. Eu mandava desenho para lá. Só que nesse tempo, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Hoje eu tenho um entendimento diferenciado. Deixa eu traduzir um pouquinho melhor a sua trajetória, como o Marcelo Cavalheiro colocou. Você, menino, sim, autodidata, gostava de desenhar. Sim. Tinha o incentivo do pai, que era mecânico. Isso. Em determinado momento, já homem, sim, já responsável, não sei se já casado, você conseguiu a sua loja de autopeças, sua oficina, seu primeiro grande negócio foi esse? Eu ainda era solteiro. Era solteiro. Aí você disse agora há pouco que sua esposa cobrou que você... Aí você já jogou pra música. Sim. Quando você chegou na música, você estava casado, é isso? Estava casado. Aí ela disse, volte pro seu sonho, que é o sonho de... Na realidade, não foi nem volte pro seu sonho, foi dentro dessa mesma situação, né? Que eu vivia numa correria grande, eu viajava muito, mas eu tinha assim, eu tinha... Isso como um hobby, né? Eu coloquei isso como um hobby da minha vida. Isso o quê? Qual dos dois? O projeto do veículo, né? Sim. O projeto do veículo, porque eu tinha que correr atrás com a banda, só que aí eu queria me dedicar a esse projeto. Foi só que você ganhava dinheiro com a banda. Foi ela que me deu toda a sustentabilidade, né? Toda a segurança, né? E aí, o que é que acontece? Eu comecei, fiz um projeto, montei uma pequena estrutura aqui mesmo em Boa Viagem, né, mais puxado para aqui pro lado de Setúbal. Montei uma pequena estrutura e aí eu comecei a fazer esse veículo, né? E assim, não é nada fácil, né? Porque quando a gente fala de um sonho, realmente até um sonho já não é fácil, né? Perfeito, quando é um sonho, perfeito. Já sabe que é coisa difícil. Principalmente pobre, quem é pobre. Exatamente. E outra coisa, ninguém aposta em você. Todo mundo só desmotiva, né? Ninguém te motiva. E outra coisa, Cristiano, um sonho nessa envergadura. Olha o tamanho do seu sonho. Exatamente. Não é ter uma moto CG 150. Sim, é justamente esse o problema. Eu escutava isso direto. Das pessoas, até às vezes da própria família. O pessoal dizia assim, mas rapaz, isso é uma loucura. Você vai fazer um carro, isso é coisa para uma grande indústria. Mas eu pensava comigo, sim, a indústria começou como? Alguém fez o primeiro carro. Pronto, você percebeu que eu estou enrolando para você não chegar no carro, que o sonho é muito grande. Sim. Doutora Vanessa quer lhe fazer uma pergunta aqui fica à vontade, doutora. Na parte artística. Sim, fica à vontade. Olha, eu me metendo aqui. Sim. Na verdade, eu perguntava aqui em off, baixinho no ouvido dele, por eu não conhecê-lo previamente, a sua trajetória, certo. Eu imagino que alguns ouvintes, algumas pessoas que estejam nos ouvindo também não conheçam. Aí eu fico com duas questões aqui. Uma é, nem em relação à música, até onde você chegou na música? O que é essa banda? Você disse assim, eu vivi o mundo artístico. O mundo artístico foi na música ou foi no carro? Então, qual foi a proporção disso? Qual era a banda? Ganhava dinheiro. Aí eu me empolguei. Isso. Eu quero saber como é que se ganha dinheiro. Se ele tem um filho... O Luiz tem na verdade, são os dois filhos dele são cantores. Certo. Mas não ganha dinheiro até agora. Na linha sertaneja, né? Bom, na realidade... Vai te contratar. Até o próprio Garrafinha já fez parte da minha vida aí, já faz um bom tempo. Garrafinha trabalhou um tempo juntos. Marcelo também, de carreira, né? Que o Marcelo também tinha uma banda. Não, mas peraí, esclareça. Primeiro, vamos lá. Marcelo dançava, era isso? Antes a resposta da doutora, mas a minha em seguida é... Certo. Garrafinha era o dançarino? Carvalheira era o bailarino? Era Quem quase eram isso. eles? Era quase Era isso. quase isso. Para de dançarino, doutora. Respondendo... A doutora Vanessa Leal. Respondendo a pergunta da doutora, eu comecei através de um primo, Marquinhos Maraial, que é compositor, produtor musical. E esse camarada foi que me colocou nessa vida, né? Eu vim assim, eu caí de paraquedas. Eu não entendia nada de banda e eu fiz tipo o seguinte, eu como sempre, eu gosto muito de escutar. Antes de antes de agir, eu escuto muito para depois eu agir. Então, nessa história aí que ele me trouxe, a gente montou uma banda chamada, a primeira banda que nós formamos foi uma banda chamada Os Corcéis.
essa banda, os Corcéis. Em função do carro ou dos cavalos? Dos cavalos e junto com o carro. Que a Por gente isso que é o Ferrari. Puxava o carro. O cavalo da Ferrari. Ô Luiz, Não enrole não. Não, ele tinha uma banda, eu tinha outra. Ele tinha uma não. banda, eu tinha Não, outra. E junto a gente peraí. formava uma orquestra. A pergunta que não quero calar. Uhum. Qual era a participação do Carvalheira em dupla com Garrafinha no palco, na banda? Rapaz, eu tenho muita história com os dois, viu? Com os dois. Não, Com os dois. não pode que não que eu abro essa história aí. Marcelo- Histórias publicáveis ou impublicáveis? Publicáveis mesmo. Marcelo tinha uma banda também. Marcelo tinha uma banda. Quer dizer, a banda dele com a banda toda dava um pouco. Um conjunto. Conjunto completo. Conjunto completo. Ou seja, é um complemento a 25 anos. Exatamente. Por isso que ele fala que eu te quero nos É. bastidores, é isso? Éramos colegas de estrada, porque Sonho lindo de se ver, olha. Essa semana eu cantei uma música pra a doutora tem uma rapaz, essa memória. música Sonho Lindo foi uma música de uma banda nossa, Cacicó. Ah, é? Foi Cacicó. você e Marcelo que compôs. Foi quase, né, Marcelo? Olha, O que vocês fazem, Luiz, aqui na rádio comigo é o que eu fazia com ele na banda. É pressão, viu? Viu, Luiz? O que Olha. vocês fazem comigo aqui é o que eu fazia com Não, ele eu na banda. acabei de aqui dar uma pressionada na doutora. Ela disse, não, eu só digo se eu souber o que é antes. o quê? Eu vou dizer no ar. Ela me disse esses dias, e eu fiz uma pergunta hoje, Paulo, sobre dançar. Eu gosto de cantar, não sou lá essas coisas, né? Sim. Mas sei dançar. Ela disse que também gosta de dançar. Isso é bem off, né? Não, mas foi disse. errado. Mas então, ou seja, a Vanessa Leal, natural, normal, que fez a pergunta da banda que eu não me toquei, também gosta de dançar, Ferrari. Então, nesse conjunto da obra, não tem como ter bandas de forró. A banda do Marcelo que eu brinquei também era de forró, não é isso? Sim. Pelo que eu sei. Todos os seus negócios eram no forró? Era no forró como um sertanejo, né? Um bom nordestino. Nós apostamos no forró porque esse meu primo, ele já era desse segmento. Nós montamos a banda em cima desse segmento, porque era o que mais vendia, né? O forró romântico era o que estava em Porque alta. naquela época, né, Ferrari, era o que era Emanuel Gorgelco, né, com Sim. as bandas que tinha, e eram as bandas que eram Raios Neon, Isso, Forró isso. Chicote, eram essas bandas todas naquela época que E o era próprio Marquinhos Amarelo, né? O próprio Exatamente. Marquinhos, Que segue por essa linha. Corcéis Negros. Compositor, né? Marquinhos Amaral. Não, Exatamente. compositor de mão cheia, consagrado, ou Exatamente. seja, Sim. é Cantor, orgulho né? pernambucano E cantor, né? cantor. Forte abraço a você, Marquinhos Amarelo. A doutora perguntou se você era cantor, eu chutei que não. Não. Na realidade, Ele só canta os outros, né? Hoje nem isso. É uma É cantada. isso, velho. Tá casado, vai cantar aquela boca. Qual é o nome da primeira dama, Ferrari? A propósito? Aline. Dona Aline. Aline, isso. Brava ou não? Isso, um pouco. Ela é Aline Leal, porque as leais. Ai, são se a Aline conversar comigo. Pense. Ai, se a Aline conversar um pouquinho pra conversar com o comigo. Marcelo para ver o que é que vai sair. A pergunta que eu te faço: Marcelo saiu do ramo, você saiu do ramo, mesmo os dois tendo afirmado de bastidores e você afirmado aqui ao vivo e em cores sonoras, Sim, que foi o que mais lhe trouxe receitas. foi o que, sim, né? foi sim. Por que abandonaram e qual a possibilidade de retomar alguma coisa nesse sentido com o apoio da Nova FM Recife? Veja só, Luiz, na realidade, no momento que eu parei mais justamente por conta do próprio sonho que eu tinha, né? Eu tinha que dar continuidade. Ou eu parava o projeto ou levava adiante a banda. Só que o problema da banda teve alguns problemas aí políticos, né? Sim. Houve muitas mudanças. Então as Certo. bandas não eram mais aquela coisa que, nossa, a gente ia ganhar dinheiro, a gente ia botar na estrada 22 funcionários, né? 22 artistas e chegar para fazer um show, né? E não receber. Certo? Porque Era um ano, Luiz, bem competitivos e a gente não tinha essa massa de artistas. A gente contava no dedo as bandas de sucesso, que eram poucas, que se fazia, porque também o custo de gravar um CD, por exemplo, você tinha que estar membro do ECAD, membro da Socimpro, então você para fazer um CD você tem que estar com acesso à fábrica em Manaus,
né? A Sonopress. Na Sonopress você tinha de gerar um GRA, pegar um compositor, gerar um GRA, entendeu? Das músicas. GRA é um código de autorização da ECAD, certo? Ou da Socimpro, que é mais a Socimpro mais técnico do ramo. Isso, aí é para poder você pegar essa música e a gravadora, a fábrica, imprensar o CD. Na verdade, ela só prensava o CD com o GRA das músicas. O Marcelo e Ferrari, eu vou fazer uma pergunta, a gente vai chamar o intervalo, que está melhor do que eu imaginava a nossa conversa. Tá? Nós temos hoje, tínhamos no passado as grandes gravadoras. Certo. Nós temos hoje grandes grupos empresariais que detêm o comando do mercado. Paulo, esses dias, não lembro se foi ontem ou anteontem, de novo reiterou essa fala de que quem comanda hoje é o empresário que tem laços com um Grupo Globo, por exemplo, e põe quem ele quer. E nós batemos aqui na tecla da Anitta, do quem não canta nada. Ou seja, os grandes cantores estão no ostracismo, estão em terceiro plano, porque nem em segundo eles estão, certo? Vocês acreditam que isso é o fim, de fato, das grandes produções, dos grandes artistas, dos grandes cantores, das grandes vozes, como assim colocou o Paulo ontem? Não me responda agora, que eu quero criar esse clima para o próximo bloco. Chama a garrafa. Você está ouvindo Tá Feito com Luiz Barbosa.